O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon lançou recentemente a segunda edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, o IDL. Dentre os municípios avaliados em todo o Brasil, Niterói e Rio de Janeiro ocupam o sexto e o sétimo lugares no ranking das melhores cidades para se viver depois dos 60 anos. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer quais as cidades mais bem preparadas e desenvolvidas para atender as demandas trazidas pela longevidade e qual o desafio de líderes políticos, sociedade e iniciativa privada para contribuir e garantir maior qualidade de vida para a população. Vem com a gente! No primeiro ano de lançamento do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, IDL, Santos apareceu como a cidade ideal para envelhecer. Atualmente, São Caetano do Sul ocupa esse posto. Para falar sobre esse e outros dados lançados na segunda edição do IDL, eu converso com o diretor executivo do Instituto Mongeral Aegon, Henrique Noia. Oi, Henrique. Tudo bom? Prazer estar falando com você, falando também com todo mundo que está vendo a gente aí hoje. O Fórum acompanhou a primeira edição do IDL, né, já trazendo vários apontamentos aí para a questão da longevidade. Por que a escolha desse tema, longevidade, para desenvolvimento do Instituto e o foco de vocês, né, nessa área? Muito bom. O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, ele tem como propósito acompanhar, não é, essa nossa mudança demográfica. A gente está hoje num país de transição demográfica e propor, não é, um debate e soluções para os impactos sociais e econômicos que essa transformação demográfica traz para toda a sociedade brasileira. Em cima disso, a gente criou aí um instituto já há 5 anos, fazendo esse trabalho em várias frentes. E o índice é um desses produtos do trabalho do Instituto, né? O que avançou em termos do primeiro levantamento para esse segundo levantamento? Quantos anos também teve de diferença dos dados? A gente fez a primeira edição do IDL, né, do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, em 2017. E naquela ocasião nós avaliamos 498 cidades. O nosso sonho sempre foi fazer um índice inclusivo que retratasse todas as cidades brasileiras. E existe no Brasil, infelizmente, um problema de disposição, de disponibilidade dos dados que a gente usa para montar o índice. E o que a gente conseguiu 2 anos depois, para começar a criar aí uma sequência de avaliação, foram 876 cidades. A gente pensou em 1.000 cidades. Quando a gente passa pelo nosso processo, né, de desenvolvimento do índice, que vai de coleta, depois apuração e tratamento dos dados, aquela ideia de chegar a 1.000 acabou indo para 876 cidades. E não é pouca coisa, nessas cidades vivem aí mais de 140 milhões de brasileiros, portanto é uma boa referência para aquelas cidades que compõem o índice e também para todas as outras cidades que estão ali nas regiões, observarem aquela cidade que foi avaliada e poder, a partir dali, fazer um proxy da sua própria realidade e ver o que acontece em termos de preparo para a longevidade nessas cidades que não foram contempladas. O recorte foi o populacional para a escolha dessas cidades que são avaliadas? Não, o recorte ele é baseado na nossa metodologia, não é? Que da primeira para a segunda edição a gente teve que fazer inclusive uma adaptação. Ela é baseada em 7 variáveis que a gente tem de análise, né? Que vão desde educação, trabalho, bem-estar, saúde, cultura e engajamento, finanças. E dentro dessas variáveis a gente tem indicadores, não é? Cada variável dessa tem um grupo de indicadores. Esses indicadores são todos públicos e é a partir e válidos, né? A gente tem que, dentro da fase de coleta, a gente olha esses indicadores, vê como é que eles estão atualizados, estão idôneos,
E quando a gente faz essa fase aí, é aí que vem o corte do número de cidades. Muitas cidades nem têm esses indicadores e, portanto, não tem como a gente poder aplicar a metodologia. Qual seria a imagem para a gente aproximar do nosso telespectador de uma cidade ideal para se viver a partir dos 60 anos, né? Nesse desenho que vocês fizeram, o que era o ideal e o que São Caetano do Sul, que foi a cidade aí que venceu nesse ranking de vocês, tem de características? Bom, vamos lá. A primeira coisa é o que compõe o índice, né? Quais são essas variáveis? Elas, como eu falei um pouquinho antes, saúde, bem-estar, finanças, moradia, né? A questão da habitação, a possibilidade de você poder trabalhar ou estudar, aproveitar a cultura da cidade, disponibilidade de lazer e cultura e entretenimento, e um indicador geral que a gente chama aí de indicador geral mesmo, onde tem itens transversais como transparência governamental, a questão do trânsito nas ruas das cidades e todas essas coisas que passam por todas as cidades. Portanto, o que a gente faz para dizer qual é a melhor cidade ou pior cidade? A gente tem que primeiro indicar uma coisa: não existe uma cidade perfeita. Todas as cidades elas têm espaço para melhoria, elas têm aonde se desenvolver. Agora, dentro dessa composição desse índice, que ele é relativizado, a gente quer dizer o que com isso? São 876 cidades que são avaliadas comparando seus resultados entre esse grupo de cidades que tiveram os dados disponibilizados. Nesse caso, apareceu aí São Caetano do Sul, em primeiro lugar, não é? Quando a gente aplicou a metodologia, com alguns destaques positivos. Né? Ela é uma boa cidade, por exemplo, na questão de bem-estar, ela se destacou por isso, tem uma boa cobertura de saúde suplementar para a população idosa, aparece na terceira colocação nesse indicador. Na parte financeira, ela tem uma boa distribuição de renda, ela aparece inclusive dentro da população de baixa renda em primeiro lugar, com uma melhoria da condição dessas populações de baixa renda. Ela tem um ótimo acesso à internet fixa, ela aparece em segundo lugar. Por outro lado, com relação à habitação, por exemplo, São Caetano do Sul não aparece numa boa posição, ela ocupa a 176ª posição dentre as cidades avaliadas, né, cidades grandes, portanto ela não está bem nesse item, e também não aparece numa boa posição com relação a algumas questões de saúde, como por exemplo mortes por fibrose ou cirrose hepática. Então aí vem a beleza do IDL. Primeiro, você consegue transformar qualidade de vida em alguma coisa tangível, que as pessoas, que os governos, que os indivíduos, que as empresas, enfim, todo mundo possa avaliar aquela indicação boa ou ruim e tirar proveito disso ou para promover aquela qualidade que a cidade tem e assim atrair pessoas para a cidade em função daquelas boas coisas que ela oferece, mas também uma oportunidade de melhoria, como é o caso de São Caetano do Sul, com habitação e saúde, onde você, indicando de forma bem objetiva esses pontos, você tem como promover projetos, você tem como promover investimentos para corrigir essas demandas que a cidade oferece e que precisam ser tratadas de alguma forma. Então, o índice ele é muito útil para transformar qualidade de vida de uma forma objetiva em melhoria para toda a população. Sobre como a gente pode usar e mergulhar nos dados que esse índice apresenta é o que a gente vai conversar no próximo bloco. Então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em 2020, no Brasil, a população acima dos 60 anos chegou a 29,9 milhões.
Já os brasileiros acima dos 80 anos somam 4 milhões e 200 mil. A verdade é que a pirâmide etária brasileira passa por uma importante transformação que traz grandes desafios para as cidades, mas também enormes oportunidades. Henrique, você dissecou os dados da cidade de São Caetano do Sul, que tirou o primeiro lugar. É possível ter esses dados mais detalhados para todas as cidades? Esse ano a gente, inclusive, com relação à primeira edição, ampliamos a forma até de pesquisa com relação às cidades do nosso indicador. Então, se você for no portal do Instituto de Longevidade Mundial Aegon, não é, que é www.instituto.mongeralaegon.org, você tem como acessar ali de forma fácil todos os relatórios, você pode imprimir, você pode encaminhar, relatórios por cidades individualizadas. Você pode baixar, inclusive, também o índice anterior de 2017, se você quiser comparar a evolução da tua cidade. Isso tudo ficou muito fácil. A gente também mudou toda a parte visual, está muito mais agradável, tem muito conteúdo explicando a metodologia, explicando as variáveis, explicando os indicadores utilizados por cada variável, você tem muitos gráficos, e também uma análise curta das informações que os índices refletem com pontos positivos e negativos para as cidades. Eu acho que é um trabalho que ficou muito completo. E como é que foi o processo de lançamento, de divulgação desses dados da segunda edição do índice? Puxa, a gente sabe que esse ano é um ano de eleição municipal, e tivemos um cuidado muito grande de disponibilizar todas essas informações para todas as cidades avaliadas, tendo a oportunidade de conversar, por exemplo, programas como o seu, aqui no fórum, para que as pessoas se conscientizem, né? A gente teve muitos jornais, nas primeiras 2 semanas, mais de 300 veículos publicaram alguma informação com relação ao índice. A gente não para de atender, de falar, de comentar. Há, de fato, uma preocupação maior, a gente percebe, em relação à primeira edição, sobre aquilo que você comentou, da nossa mudança demográfica, e uma consciência também de que nós não vivemos num país, não é? Nós vivemos numa cidade. As coisas acontecem na cidade que a gente está, a relação que a gente tem com esse país é na cidade. E as pessoas estão percebendo que a qualidade de vida, a proposta de qualidade de vida, transformar a qualidade de vida em alguma coisa objetiva e promover mudanças nas cidades, é isso que vai fazer a diferença nesse momento de transição demográfica. Porque uma cidade mais acolhedora para qualquer população, principalmente essa população com mais idade, ela é mais acolhedora para todas as outras idades. E uma cidade que é boa em qualidade de vida, ela também atrai investimentos. Então, hoje as pessoas buscam qualidade de vida, e é um fator também na decisão de investimentos de capital das cidades. Portanto, o índice fica aí numa evidência muito grande e está sendo muito comentado e usado por todas as cidades que a gente vem tendo a oportunidade de conversar mais sobre a sua aplicabilidade. A gente tem dados sobre quais as cidades fluminenses que foram vistas pelo índice? Quantas cidades do estado do Rio de Janeiro foram avaliadas? Olha, eu não sei te dizer quantas cidades assim, mas foram todas as possíveis. De novo, o critério foi não limitador por quantidade de cidade por estado, mas sim o limite foi informações disponíveis. E certamente o Rio de Janeiro foi um dos estados que teve bastante cidades. Você mencionou aí, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro para a gente foi uma grata surpresa, a gente viu ele evoluir em relação à edição anterior, o que é uma boa notícia. E eu gostaria até, se você me der a oportunidade, de falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro,
que nos encheu aí de felicidade pela mudança de patamar. A gente sabe que o Rio de Janeiro, em 17, ocupava a 24ª posição, agora foi para a 7ª posição, que é muito bom. Se destaca aí como pontos positivos uma melhora na questão da renda dos idosos. O Rio de Janeiro passou aí para segundo lugar nessa questão. Há também uma boa cobertura de saúde suplementar dentro do bem-estar para essa população, que é muito bom. Na questão de cultura e engajamento, o Rio de Janeiro passou a ter um bom posicionamento, por exemplo, no volume de pessoas com TV por assinatura, ou seja, o acesso à internet se tornou mais eficiente na cidade do Rio de Janeiro. Agora, temos também pontos, né, a melhorar. O Rio de Janeiro não é uma cidade que aparece bem na questão de concentração de renda, ela aparece mal, está em 275 a posição das 300 maiores cidades, é um negócio que tem que ser trabalhado, o que se pode fazer para isso. A questão de educação e requalificação para o trabalho, ela também não está bem, ela está em 244, e a questão de cuidado com saúde, ela também não está bem, ela está lá, por exemplo, em atenção psicossocial para essa população, ela aparece nos últimos lugares também, na posição 258. Veja, então, que existem coisas boas, como todas as cidades, mas pontos negativos que precisam ser melhorados, e fica aí também para todos os gestores públicos, todos os candidatos e aqueles que estão em alguma posição de governo, o IDL como uma ferramenta para auxiliá-los na boa indicação daquilo que, de fato, a população precisa atacar, né, precisa resolver para promover essa qualidade de vida, e quem sabe na próxima edição Rio de Janeiro já apareça aí com esses pontos tão ruins bem melhorados e a posição geral continue aí a evoluir. Esse é um ponto muito interessante, né? Junto com o índice, vocês também trazem todo um processo de capacitação de gestores públicos, que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Então, vocês fiquem aqui para saber todos os detalhes a respeito desse programa. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o diretor executivo do Instituto Mongeral Aegon, Henrique Noia, para falar sobre o lançamento da segunda edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, IDL. Vimos até aqui que os desafios de uma cidade envelhecida traz os custos de construção de uma infraestrutura que atenda essa população e as oportunidades que essas cidades podem oferecer. Para isso, o Instituto vem trabalhando na formação de gestores municipais. O programa GPL, Gestão Pública para a Longevidade, oferece treinamento e desenvolvimento de projetos para responder aos desafios levantados pelo índice. Como é que é feito esse processo, Henrique, de captação da atenção dos gestores públicos para o tema da longevidade, e o que vocês oferecem de formação dentro do GPL? Vamos dividir um pouco aí para o entendimento do GPL ficar claro. O IDL, ele é um diagnóstico, não é como se você tirasse uma foto da cidade e você é capaz de apontar dentro daquela foto aquilo que a cidade tem de bom e aquilo que a cidade precisa melhorar. Mas a gente sabe que uma foto, ela, como é o caso do índice, né, um indicador, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser transformada em projeto. Daí vem a ferramenta GPL, né, que é uma ferramenta de gestão de projetos que captura aquilo que a foto, no caso o IDL, apresenta, transforma aquela informação em uma metodologia de projeto, com possibilidades de acompanhamento, desenvolvimento, gestão por partes, todo o mapeamento de todas as ações, para de fato pegar aquela informação dada pelo índice e transformar a qualidade de vida da cidade de uma forma estruturada e organizada. Essa é a beleza do GPL. O que a gente pretende a partir do ano que vem, como você bem colocou,
são várias coisas voltadas a promover o GPL. A primeira, junto com o IDL, que a gente disponibilizou para todas as cidades, e está disponível também para quem quiser através do portal do Instituto, né, o Instituto Mongeral Aegon. A pessoa vai ter informação, tem como deixar os seus dados, aqueles gestores públicos. Nós vamos entrar em contato com esses interessados para ver se eles têm interesse em aplicar o GPL em suas cidades, e a partir daí vamos fazer contatos diretos com essas pessoas para apresentar melhor a ferramenta, né? E para que eles possam ter acesso já à próxima turma, ou uma turma específica para aquela cidade, caso essa cidade tenha interesse, para que a gente possa, de fato, dar continuidade e ajudar essas cidades a transformar a qualidade de vida usando a ferramenta do GPL. Já tem um cronograma previsto para essa edição? E quantas edições vocês já realizaram até aqui? A gente fez a primeira edição, né, baseado nos resultados do primeiro índice. Nós fizemos 49, na primeira edição tiveram 49 interessados. Tivemos até uma boa surpresa no final do ano passado. A cidade de Palmas, né, aplicou a ferramenta do GPL, executou a mudança social, e a cidade foi reconhecida em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Comissão Nacional do Idoso, pelo trabalho e aplicabilidade do índice. Eu tive a oportunidade de ir lá junto com representantes lá da cidade, e foi muito bacana ver como esse tema chegou a Brasília como um exemplo a ser seguido. Para esse ano, aí depois veio a pandemia, isso foi em dezembro, a gente mudou o índice também, ajustamos aí um pouco os cronogramas todos em função da pandemia, e a ideia é que a partir do ano que vem, de novo, a gente já faz esse convite, vamos fazendo esse convite para todas as cidades, vamos esperar os resultados das eleições, essas pessoas que vão assumir aí os novos, ou continuar os mandatos, os novos mandatários, expressarem sua vontade, para a gente poder, de fato, fazer esse trabalho estruturado com aqueles interessados. Fica aí o convite, se inscrevam, entrem no site, manifestem a vontade de ter a ferramenta, e certamente a gente vai falar com cada um de vocês para que isso aconteça da melhor forma possível. Em relação à agenda do Instituto, né? Você citou aqui o Congresso Nacional, há também algumas outras agendas que vocês tocam de relacionamento com o Legislativo, principalmente federal. Que agendas são essas? O Instituto tem 5 pilares de ação. Longevidade de cidades, onde o IDL é o carro-chefe junto com o GPL. Tem longevidade financeira, longevidade de saúde, longevidade de trabalho, longevidade de comportamento. Dentro do longevidade de trabalho, mais especificamente, a gente tem um projeto de lei chamado RETA, Regime Especial de Trabalho do Aposentado, que a gente defende fortemente, busca, inclusive, apoio aí para todos que estão nos ouvindo, da classe política, para que esse projeto de lei ganhe vida no Congresso ou via Senado. O que é o RETA? Não é? Ele é um projeto de lei muito parecido com a lei do estagiário, ele anda ao lado da CLT, mas que dá uma condição do aposentado maior de 60 anos e poder trabalhar em um regime mais flexível, com incentivos para a empresa, já que ele é aposentado, ele não precisa contribuir mais com a aposentadoria dele, nem a empresa precisa contribuir com a parte dele. E isso é um projeto de lei nada novo no mundo, existem vários países que já se utilizam desse tipo de instrumento, e aqui no Brasil, por alguma razão, a gente não tem essa cobertura. E se você é aposentado maior de 60 anos, no Brasil hoje, 83% dessas pessoas trabalham no mercado informal, né? De forma
irregular. E esse projeto de lei, na verdade, visa dar uma proteção para a empresa e para esse aposentado. São, do ponto de vista de inclusão, caso esse projeto seja aprovado, a gente vai ter aí 180 mil brasileiros, né, em 10 anos, que vão passar a ter um regime que atenda a sua forma de trabalhar diferenciada e saia do mercado informal e entre no mercado formal, o que é bom para todo mundo. Então, fica aí também esse projeto. A gente tem cursos de requalificação. Agora, na pandemia, nós expandimos de 60 e poucos cursos para mais de 300 cursos online, todos eles gratuitos, com certificação. Nós tivemos praticamente triplicou a quantidade de inscritos, que é um outro trabalho que a gente busca fazer, que é combater o etarismo, né, que é o preconceito por idade no ambiente de trabalho, e um dos fatores indicado por empresas que querem até ter essa mão de obra é a falta de atualização técnica dessas pessoas, de competências técnicas mais atualizadas para continuar buscando essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, fica aí também, é um outro trabalho que a gente procura difundir com muita força aí, combater o etarismo e, ao mesmo tempo, tirar essas pessoas que querem trabalhar da inércia, oferecendo a ela cursos, aproveitando esse período aí de pandemia, para que elas fiquem cada vez mais preparadas para esse mercado de trabalho novo que vem aí, que já está acontecendo de forma digital. Bem, tá aí uma agenda importante para a gente ficar de olho e acompanhar. Certamente teremos aí outros capítulos, né, para conversarmos sobre cada um desses temas que você trouxe aqui no final do nosso programa. Para quem deseja acessar a publicação completa, é só acessar o site do Instituto Mongeralaegon.org, que tem também outras novidades, né, Henrique? Tem sim, aproveita todo mundo que está nos assistindo, além de todas as informações sobre suas cidades e você poder trabalhar em cima disso, né, buscando aí engajamento para que essas mudanças aconteçam. Tem também duas outras coisas bacanas lá. Uma delas é um simulador de cidades. Você vai lá e consegue, o simulador vai te fazendo algumas perguntas, você vai respondendo e ele vai indicar qual é a melhor cidade, quais são as 3 melhores cidades baseadas nas suas preferências, melhor para você curtir a sua longevidade. E é só esse ponto aí, um casal amigo muito engraçado, fizeram um teste, né? Dentro de casa, o marido deu uma cidade e a mulher deu outra. E eles falaram que vão ter que encontrar uma cidade no meio do caminho aí para a longevidade para se encontrarem, porque cada um tem uma preferência diferente. Então, vale a pena, é muito divertido e indica bastante coisa ali. E a outra coisa, você também tem um questionário que você pode deixar sua opinião sobre a sua cidade, pontos para melhorar. Nós vamos transformar isso tudo em um documento que vai ser entregue aos novos mandatários depois das eleições. Então, aquilo que você vê na sua cidade de bom ou ruim vai ser tratado, transformado num relatório que vai ser entregue para os novos prefeitos e prefeitas aí da sua cidade assim que essa eleição passar. Então, visitem o portal Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, institutomongeralaegon.org, e brinquem com tudo isso aí e usem o índice para melhorar a qualidade de vida de sua cidade. É um convite para todo mundo participar. Então, obrigada, Henrique, por ter participado do nosso programa, ter aceitado o convite. E obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Para ficar por dentro de tudo que rola no Rio em Foco, segue a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. E também se inscreve no nosso canal do YouTube. Os endereços estão aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.